Flávio Bolsonaro sobe o tom contra Moraes e defende o impeachment de ministros do STF. Na contramão de Trump, OMS defende calendário de vacinas. E Goiânia recebe mostra de filmes feitos com inteligência artificial. Olá para você, tudo bem por aí? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje é quarta-feira, dia 12 de agosto de 2026. Eu sou Yasmin Restum, a sua anfitriã, e já tô aqui no estúdio com meu café quentinho sem açúcar, mais do que pronta para te contar tudo que você precisa saber para ficar mais bem informado. Agora, no pé do ouvido. Simbora! Antes da gente entrar no noticiário, eu tenho uma coisa para te contar. Não é exatamente um segredo, mas é um tesouro. Eu tô falando do streaming do meio. E um dos tesouros guardados por lá é a produção original Democracia, uma história sem fim. É uma série documental sobre como a democracia brasileira quase não resistiu e por que isso importa na hora de votar. Eu te convido a assistir para entender os rumos do país e como o seu voto influencia diretamente na manutenção da democracia. Para assistir, basta assinar o Meio Premium por R$15 por mês. Uma pechincha, né? Eu vou deixar o link para você na descrição do episódio. Bora pro noticiário. Abrindo a editoria de política, eu te conto que Brasília teve um dia pra lá de cheio. Pois é, o senador e candidato à presidência pelo PL, o Flávio Bolsonaro, subiu o tom contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O Flávio, ele afirmou que o Moraes atua como um articulador do Lula ao promover encontros políticos na sua residência. Alexandre de Moraes hoje ele virou o grande articulador político do Lula, promovendo encontro dentro da casa dele com outros políticos. Quer dizer, o Alexandre de Moraes veio para a seara política, então todos os políticos estão autorizados a responder dentro da política também. A declaração faz referência, claro, ao jantar realizado na semana passada entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do União Brasil do Amapá, na Casa do Magistrado. Durante coletiva de imprensa, em um dos comitês de campanha, o Flávio voltou a defender que o impeachment de ministros do STF se torne uma pauta eleitoral e perguntou a candidatos do PL ao Senado, presentes no evento, se apoiavam a destituição de Moraes. Em resposta, Flávio ouviu gritos de "Fora Moraes". Bom, o presidente da República ele indica o ministro do Supremo, o próximo indicará 4. Quem tira é o Senado. Como a gente está aqui com os candidatos ao Senado, vocês são a favor de impeachment de Alexandre de Moraes? E o primeiro é o Moraes. Apesar das críticas, Flávio defendeu que a decisão cabe ao Senado e não ao presidente da República. O candidato do PL disse também que os candidatos ao Senado vão ser cobrados pelos eleitores sobre esse tema durante a campanha. Eles vão ser cobrados nas eleições por isso. Vão ser cobrados. Não adianta querer dar canetada, ameaçar, né, inventar operações contra nossos pré-candidatos, como fizeram, para tentar diminuir a quantidade de senadores, porque essa é uma pauta que eu falava há anos, para eles inclusive. Olha, enquanto vocês mantiverem esse inquérito das fake news aberto, uma coisa que não tem nenhum precedente, trazendo para dentro quem vocês querem, escolhendo alvos pré-determinados, dizendo quem são os investigadores, dizendo que se o relatório da polícia ficar ruim, você manda voltar, que é o que nós vimos, né? Em função da atuação do Alexandre de Moraes enquanto presidente do TSE, é a população que está cobrando. Então, assim, isso virou uma pauta de campanha, não queria que tivesse chegado nesse ponto, mas virou uma realidade. E mais cedo, Alexandre de Moraes tomou uma decisão polêmica ao autorizar a realização de busca e apreensão contra o ex-secretário de Assuntos Legislativos do Maranhão, o Raimundo Cotrim, apontado pela Polícia Federal
como a fonte de um jornalista em reportagem sobre o suposto uso irregular de carros oficiais pelo ministro Flávio Dino e familiares no estado do Maranhão. Essa medida foi solicitada pela Polícia Federal, recebeu parecer favorável na Procuradoria-Geral da República e foi confirmada pelo Supremo Tribunal Federal. Segundo a defesa do ex-secretário de Assuntos Legislativos do Maranhão, o Raimundo Cutrim, essa decisão tem como base informações obtidas após a quebra do sigilo telemático do jornalista, que teria identificado o ex-secretário como responsável por repassar informações consideradas privilegiadas. A Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, além da Associação Nacional de Jornais e a Associação Nacional de Editores de Revistas, divulgaram uma nota conjunta na qual manifestam profunda preocupação com essa decisão de Alexandre de Moraes. E além de partir para o ataque contra Alexandre de Moraes, Flávio Bolsonaro também tirou a terça-feira para comemorar a reaproximação com a sua madrasta, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. A Michele afirmou que superou as divergências com o senador e declarou apoio à campanha do enteado à presidência da República. Os dois gravaram, pela primeira vez desde a reconciliação pública, peças para propaganda eleitoral. E ainda falando do candidato do PL, Flávio defendeu no Tribunal Superior Eleitoral que campanhas possam utilizar ferramentas de inteligência artificial, mesmo sem autorização da pessoa retratada. Na ação, a defesa de Flávio sustenta que exigir consentimento prévio inviabilizaria o uso da inteligência artificial no debate eleitoral. Segundo os advogados, a legislação deve coibir apenas conteúdos enganosos ou sem identificação, e não o uso da tecnologia em si. O caso vai ser analisado pelo TSE, que deve discutir isso nos próximos dias. Bom, mas apesar das críticas de Flávio Bolsonaro, os esforços de Alexandre de Moraes em reaproximar o presidente Lula e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, parecem ter dado resultado. Os dois vão se encontrar novamente hoje no Palácio da Alvorada para discutir as prioridades do governo no Congresso e alinhar a pauta de votações da Casa durante a primeira semana de esforço concentrado. Entre os temas considerados prioritários pelo Palácio do Planalto, escuta só, estão a proposta de redução da jornada de trabalho com o fim da escala 6x1, a PEC da segurança pública e o projeto sobre minerais críticos. E o Planalto agora tenta mapear as conexões entre funcionários do governo e a empresária Roberta Luxinger, suspeita de ligação com fraudes no INSS e também amiga de Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente. Segundo a jornalista do Globo, a Malu Gaspar, propostas de delação premiada sobre o caso estão paradas há meses na PGR e na Polícia Federal. As denúncias envolveriam autoridades com foro privilegiado. No cenário internacional, eu te conto que o Departamento de Estado dos Estados Unidos publicou um vídeo em defesa da doutrina Monroe e afirmou que o domínio norte-americano no hemisfério ocidental jamais será questionado novamente. Under our new national security strategy, American dominance in the Western Hemisphere will never be questioned again. Over 2 centuries, Monroe's Declaration had shaped U.S. foreign policy. Nesse vídeo, o embaixador dos Estados Unidos no Panamá, o Kevin Marino Cabreira, apresenta a doutrina Monroe, formulada em 1823 como a base da política norte-americana para o continente, e relembra episódios históricos da atuação de Washington na América Latina. Ao longo de 5 minutos, Cabreira sustenta que a doutrina garantiu a independência de países latino-americanos em relação às potências europeias e cita a guerra contra a Espanha
que resultou na independência de Cuba e na ampliação da influência norte-americana na região. E a Organização Mundial da Saúde, a OMS, reagiu ao decreto de Donald Trump que reduziu o número de vacinas infantis recomendadas no país. Nesta terça-feira, a instituição afirmou que as recomendações de vacinação se baseiam em mais de 60 anos de pesquisas realizadas pela própria OMS, além de autoridades nacionais e grupos de especialistas independentes. Chegando à editoria de Viver, eu te conto que o governo de Abelardo de Las Priedes, da Colômbia, disse nesta terça-feira que vai declarar estado de emergência econômica e social para lidar com o impacto do terremoto de magnitude 7,4 no sudoeste do país. Essa medida ela permite ao governo emitir decretos com força de lei para enfrentar a emergência causada pelo desastre, que já deixou centenas de mortos e centenas de feridos. A Colômbia vai receber um empréstimo de até 450 milhões de dólares junto ao Banco Mundial para lidar com essa emergência. As autoridades locais já contabilizaram 254 mortos e cerca de 3 mil desaparecidos. Aqui no Brasil, uma estatística nada boa. Os casos de agressão contra as mulheres sobem mais de 28% em dias de jogos de futebol, sabia? Isso quem revela é um estudo promovido pelo grupo Mulheres do Brasil, com dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, cruzados com a agenda de jogos do Campeonato Brasileiro, também da Libertadores da América e da Copa Sul-Americana. Além das agressões, os registros de ameaça sobem mais de 27% nos dias das partidas. A pesquisa foi realizada com informações das capitais São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador e Porto Alegre. Os resultados mostram que a violência tem alcançado mulheres jovens, especialmente dentro de casa. Para denúncias, orientações e apoio em casos de violência ou suspeita de violência contra a mulher, utilize o número 180, que é a Central de Atendimento à Mulher. O atendimento é 24 horas, gratuito e anônimo. E escuta só essa. O Parlamento do Líbano aprovou nesta terça-feira uma lei que substitui a pena de morte pela prisão perpétua com trabalhos forçados agravados. Com o apoio da maioria dos 128 parlamentares, o Líbano se tornou o primeiro país do mundo árabe a extinguir a pena de morte na capital do seu sistema formal de justiça, apesar de o Líbano não executar esse tipo de sentença desde janeiro de 2024. O ministro da Justiça, o Adel Nassar, disse que a existência da lei dificultava a extradição de suspeitos a partir de países que já haviam abolido esse tipo de punição. Ainda não está claro como a pena de trabalhos forçados agravados vai ser aplicada na prática. Enquanto isso, a Justiça da Síria condenou in absentia o ex-presidente Bashar al-Assad à morte por crimes contra a humanidade. Essa decisão é basicamente simbólica, já que o ex-ditador, deposto em 2024, vive em um exílio confortável na Rússia. No direito, in absentia, para todo mundo ficar na mesma página, refere-se a um julgamento ou processo em que o réu não está presente no tribunal, e o juiz pode conduzir o caso e dar a sentença, mesmo sem o acusado na sala. Chegando à editoria de cultura, eu te conto que o destaque do Festival de Cinema de Sundance deste ano, o filme Joséphine, da brasileira norte-americana Beth de Araújo, venceu o Grande Prêmio do Júri e o Prêmio do Público, e teve também o seu primeiro trailer lançado nesta terça-feira. O filme Joséphine, estrelado por Channing Tatum e Gemma Chan,
é um thriller psicológico e uma obra de ficção autobiográfica baseada nas experiências pessoais da roteirista e diretora. Channing e Chan interpretam dois pais que lutam para apoiar a sua filha de 8 anos, depois de ela testemunhar um crime inimaginavelmente horrível no Golden Gate Park. Esse longa, que já passou pelo Festival de Berlim, segue agora para o Festival Internacional de Cinema de Toronto. E o filme Tropa de Elite 2, O Inimigo Agora é o Outro, lançado lá em 2010 e dirigido por José Padilha, estrelado por Wagner Moura, foi eleito uma das 100 melhores continuações da história do cinema em um levantamento do site especializado IndieWire. A sequência da história do Capitão Nascimento ficou na 66ª posição do ranking, ou seja, a de número 66. E à frente de filmes como Tão Longe, Tão Perto, de Wim Wenders, e Sarabande, de Ingmar Bergman. Quem lidera a lista é a sequência de Magic Mike, de Gregory Jacobs, seguido por O Poderoso Chefão, parte 2, de Francis Ford Coppola, e 2046, de Wong Kar-wai. E escuta só, a cidade de Goiânia recebe amanhã a primeira edição da Sintético, uma mostra de filmes de inteligência artificial, que é um evento gratuito que vai reunir produções de diferentes países criadas integralmente com ferramentas de IA. Além das exibições, a programação inclui um debate sobre os impactos da inteligência artificial na produção audiovisual. A Câmara Brasileira do Livro anunciou na noite desta terça-feira os ganhadores da 3ª edição do Prêmio Jabuti Acadêmico. Os laureados das 27 categorias foram revelados em cerimônia no Teatro Sérgio Cardoso, no centro de São Paulo. Entre os vencedores estão Juliana Dalpiva, com a obra Crime Sem Castigo, Como os Militares Mataram Rubens Paiva, Reginaldo Prandi e o livro Brasil Africano, Orixás, Sacerdotes, Seguidores, e o livro A Loteria do Nascimento. Filha do porteiro termina a universidade, mas não alcança filho do rico, de Felipe Nascimento e Michael França. A lista completa de vencedores você encontra no site da Folha de São Paulo. Chegando à editoria de Cotidiano Digital, eu te conto que a Anthropic anunciou que vai passar a adicionar marcas d'água a todos os textos gerados pelo Claude, uma medida que foi exigida pela Lei de IA da União Europeia, mas que vai valer para todo o mundo. A identificação é invisível para humanos, não afeta a legibilidade do texto e permanece mesmo após ser copiada, colada ou até parcialmente editada. No entanto, a Anthropic reconhece que a marca não é infalível, já que pode não confirmar se o conteúdo foi de fato gerado pela IA, nem detectar textos muito parafraseados ou produzidos por modelos antigos ainda sem suporte a essa tecnologia. O recurso já está ativo nos modelos lançados a partir de 2 de agosto. Na prática, pessoas comuns não vão conseguir detectar essa marca d'água a olho nu. Essa tecnologia funciona por meio de detectores automatizados e algoritmos específicos, que vão analisar os padrões matemáticos na escolha das palavras e confirmar se o texto foi gerado pelo Claude. Na prática, são empresas de auditoria, plataformas digitais, checadores de fatos e órgãos reguladores como esse da União Europeia que vão usar essas ferramentas para rastrear o conteúdo e fiscalizar a transparência da inteligência artificial no ambiente digital. E a plataforma YouTube vai dobrar as exigências de audiência para novos criadores entrarem no programa de monetização a partir de fevereiro de 2027. Os canais vão passar a precisar de 8.000 horas de exibição pública em 365 dias, ou
20 milhões de visualizações qualificadas em shorts em 90 dias. Isso significa o dobro dos critérios atuais. Essas novas regras não afetam retroativamente quem já está no programa de monetização do YouTube, mas os criadores com menos de 10 milhões de visualizações em shorts nos últimos 90 dias vão deixar de receber receita até atingirem essa marca novamente. E vamos chegando ao final de mais um episódio. Queria agradecer e muito pela sua companhia e preciso agradecer também aos colegas aqui da redação do Meio que fazem esse podcast ser o seu melhor companheiro diário de notícias. Adriana Oliveira, Caio Melo e Ian Boechat. Além, é claro, da supervisão dos editores executivos Leonardo Pimentel e Maria Paula Lete e da editora-chefe Flávia Tavares. Eu assino a apresentação, redação e edição desse podcast e estou disponível lá no Instagram, no @yasminrestum, pra gente trocar ideia e para você enviar também a sua sugestão de música para encerrarmos juntos os episódios aqui no Pé do Ouvido. Eu demoro um pouquinho para responder, mas eu respondo. E em áudio, viu? Pra gente se despedir, como hoje, eu falei do icônico filme Tropa de Elite. Bora então com uma trilha sonora que marcou essa geração. Solta o som na música de Tijuana, Tropa de Elite. Não teve ideia, não quero confusão, mas vamos junto que hoje o bicho vai pegar. Chegou a Tropa de Elite, eu sou duro de rua, pega geral, também vai pegar você. Tropa de Elite, osso duro de roer, pega geral e também vai pegar você. Tropa de Elite, osso duro de roer, pega geral, também vai pegar você. Amanhã tem mais notícias no Pé do Ouvido. Até lá! Pega geral e também vai pegar você. Chega pra lá, tô chegando e vou passar. Chega de repente, vai ser diferente. Só na minha frente, meu irmão. Não vem com isso não. Tô chegando é de ladrão, porque quando eu pego, levo pela mão. Não mando recado, eu vou na contramão. Não dá bobeira não, cê tá na minha mão. Segunda-feira é só história.